escavações. Hoje de manhã, a Bienal já até liberou alguns nomes que vão participar. Liberaram cerca de 100 nomes já. Eu dei uma olhada por alto nos nomes. Enfim, admito que eu conheço dali cerca de 40% dos artistas só. Não conheço mais do que isso. Como é que uma pessoa é selecionada para a Bienal? Como é que é feita essa seleção? A Fundação Bienal, ela convida, né, curadores. Esse ano são 4, né? E eles criam tipo uma espécie de eixo, de ideia do que vai ser a Bienal, e vão convidando pessoas que, enfim, delegam para alguns assistentes, enfim, procurar um determinado perfil. Geralmente são até artistas que, enfim, já ocupam alguma visibilidade porque ganhou algum prêmio, ou que tem alguma circulação pública mais forte. Eu estava até vendo o Castel Vitorino, por exemplo, ganhou o Pipa do ano passado e está lá. E é um artista que eu já acompanho há uns 3 ou 4 anos, assim. Acho que eu já dei até aula sobre, quer dizer, com a obra dele, né? Que foi bem interessante. Outros nomes, tem muita coisa lá de, enfim, questões indígenas, questões raciais também, até mesmo questões de gênero. Pelo que eu vi por alto, como eu disse, eu conheço cerca de 40% dali de nome, pelo menos. Mas aparenta ter aquilo que eu já estava prevendo, que começou na última Bienal e que vai se estender um pouquinho, que é levar essa ideia de arte, enfim, decolonial, pós-colonial, ou alguma outra linha mais adiante. Parece muito que vai caminhar nesse sentido, de pensar. Eu até estava vendo, hoje tem um vídeo no canal da Bienal no Instagram, tem um videozinho com uma das curadoras, e ela usa a expressão sul global, né, que é uma expressão que está aí bombando desde, enfim, pelo menos uns 4 anos, mas ano passado a Documenta, lá da Alemanha, ela, pela primeira vez, convidou um coletivo, né, Ruang Upa, se eu não me engano, que é da Indonésia, um coletivo, e eles armaram a Documenta, sobretudo, com essa discussão do que é o sul global, né? Que enfim, seria basicamente países que foram em algum momento colônias, alguma coisa assim. Você está colocando uma questão muito importante, que é uma visão política da Bienal. A Bienal, quando faz uma escolha dessa, por exemplo, decolonial, é político, porque vai tratar de países que foram dominados pelo colonialismo, o que aconteceu, uma crítica à destruição da cultura, ou como é que a cultura renasceu, apesar... Porque você falou daquela vez da Ximena, aquela peruana, que fez aquela instalação das plantas, uma planta que tinha um significado religioso na fase pré-hispânica, né? E como isso tudo foi aniquilado, e agora volta novamente. Então, é decolonial. Exatamente. Eu até coloquei até outro ângulo daquela... Deixa eu colocar meu slide compartilhado aqui, porque aí vocês vão ver o outro ângulo quer dizer, um ângulo lateral daquele mesmo... Enfim, até Olha que você coisa falar mais dela. linda. É outro ângulo. É outro ângulo. Essa obra, esse painel que está à minha esquerda aqui, como eu disse, a Sim. tela inverte na transmissão, mas também é dela. E enfim, esse conjunto todo tem a relação com uma determinada planta do Peru. É uma planta ligada aos povos indígenas de lá, até pré-Inca, até possivelmente do século 9 a 10, ou seja, de volta de 900 a 1100. E que, enfim, criou diversos laços culturais dentro daquela sociedade, né? E que sobreviveram capilarizando, enfim, mesmo com a destruição do povo, ou, digamos assim, a desconstrução, né? Permaneceu vivo o que eles criaram na cultura. Mesmo com, enfim, com
a descoberta da América, enfim, ou o achamento, né? Acho interessante usar esse termo agora, que a gente está utilizando, enfim, porque já sabia que tinha alguma coisa aqui, né? Eu estava até vendo, eu coloquei uma matéria no grupo até, se não me engano, ontem à noite, que é sobre o pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza desse ano. Enfim, em um ano é a Bienal de Arquitetura, no outro a Bienal de Arte. Eles são... Esse ano é de arquitetura? Isso, isso. Já foi tudo junto, já separou, enfim. A única coisa que é anual mesmo é o Festival de Cinema, que é anualmente, e que também já foi tudo junto, um bloco só em Veneza, né? Com o tempo foram se organizando em outras linhas. E o tema do pavilhão do Brasil é terra, né? Terra, Então, interessante. Tem uma curadoria de dois personagens interessantes e que vão levar, enfim, alguns coletivos indígenas. Eles vão discutir uma coisa que é muito legal, que é a construção de Brasília, que achei bem legal, porque existe aquele argumento de Brasília que foi levada para um lugar que não tinha ninguém. Ou seja, que ninguém é esse porque alguém está falando que ali não tinha ninguém. Se a gente pegar... Tem um livro que é muito legal, do Crow Levi-Strauss, né, que é Tristes Trópicos, que é sensacional, que ele é um maior antropólogo do mundo. Não tinha nenhum branco, mas tinham indígenas, né? Exatamente. Ele vai para lá, nos anos Quer dizer, os 30, indígenas 40. são ninguém, né? Exatamente. Essa abordagem do pavilhão de arquitetura de Veneza, do Brasil, né, pavilhão brasileiro, Veneza, cada país pode ter um pavilhão, enfim. Cada ano ou muda, ou enfim, ou chega mais gente, enfim. Foram 3 novos países na Bienal de Arte de Veneza do ano passado, então isso varia um pouquinho. Mas uma das ideias é discutir por que existe essa ideia de que não havia ninguém na região do Planalto Central e que Brasília era necessário ser criada, né, ou melhor, ser deslocada a capital do país, do Rio de Janeiro para lá, a partir de um pensamento que, enfim, era para levar o desenvolvimento, era para levar uma espécie de, enfim, civilização, entre aspas, né? Que é também um argumento que a gente vê, por exemplo, no último governo que passou agora em relação à Amazônia, né? É o mesmo argumento, só que muda o espaço. Considerar a Amazônia como local que, digamos assim, deve ser ocupado, fatiado, enfim, praticamente surrupiado em todos os sentidos, minerais, vegetais, etc. É o mesmo pensamento com, digamos assim, um delay de quase... Brasília é o quê? 56? Põe aí uns 50, 60 anos, 60 e poucos anos. Né? A mesma ideia. Então, é interessante pensar essa contranarrativa que essas bienais estão fazendo agora. Hoje, como eu disse, acho que está chegando o pessoal agora, hoje vai ter o primeiro debate com o público, com os curadores, né? Pode ser assistido via YouTube, vão transmitir ao vivo, ou podem até assistir depois, eles vão disponibilizar a live gravada no canal do YouTube da Fundação Bienal de São Paulo. E a ideia é apresentar já o que vai ser a ideia dessas pessoas, né? Eles já liberaram uns vídeos curtos, não sei se está no canal da própria Bienal no YouTube, mas está no Instagram, mostrando um pouco o perfil. E parece, juntando, porque eu só vi 2 curadores falando por enquanto, juntando essas falas com os nomes que foram liberados hoje, foram liberados cerca de 100 nomes, enfim, diversos coletivos, é bem interessante o que fizeram. Como eu disse aqui, eu, pelo menos assim, de nome, eu só conheço cerca de 40, 45% daqueles nomes ali. Enfim, espero utilizar até a Bienal para conhecer mais gente, com certeza, né? Mas dá para prever já que vai levar adiante aquela ideia de uma, como eu posso dizer, de uma arte bem decolonial, ou pós-colonial, enfim, ou descolonial, que é algo que já vem desde os anos 60. Não é algo tão, digamos assim, como eu posso dizer, totalmente inovador. O que é inovador nesse ponto é que agora virou uma pauta que se juntou a outros termos, tipo sul global. Eu acho interessantíssimo esse termo, né? Que é a ideia de países que foram, enfim, colonizados de alguma maneira. Inclui, por exemplo, o Oriente Médio, inclui África, inclui, enfim, praticamente a América Latina, parte dos Estados Unidos, de certa maneira, alguns mapas ocorrem.
A exceção mais chamativa é a Austrália, né? Porque pega praticamente boa parte do sul do mundo. E, digamos assim, a Austrália está fora. Mas pega a Oceania, pega um bloco Mas por enorme que de que a países. Austrália está fora? Não houve... Tinham aborígenes na Austrália. Tinha, mas eles foram uma colônia de povoamento, né? Aquela ideia de que, enfim, a exploração foi por outra dimensão lá. E a exploração lá, até pela questão até natural na Austrália, é um pouco diferente até. Não só porque, enfim, foram impedidos uma parte da colonização lá, por um lado, enfim, por um lado, digamos assim, natural, de certa maneira, né? Mas também a questão de Austrália, ela praticamente ser um país, mesmo estando no sul, que mantém uma espécie de discurso colonialista, né? A própria Austrália foi, entre aspas, colonialista de si mesma. Esse é um dado curioso, né? Claro, em outra dimensão comparado que, enfim, o que houve nas Américas e em outros lugares. A Austrália não foi tão extrativista e, digamos assim, de colocar as riquezas para fora do território, né? Ela foi exploradora de si mesma, né? Sem contar que a Austrália, eu estava até vendo outro dia uma curiosidade, ela tem uma renda per capita de aproximadamente R$ 300 mil por ano, né? Uma média da população inteira. É um país considerado como uma estrutura de primeiro mundo, mesmo estando, digamos assim, no sul, né? Então, tem um certo corte econômico também nesse termo, né, sul global, né, que tem uma questão de desigualdade social, uma questão, enfim, de outras narrativas. Mas é interessante ver que esse uso está cada vez mais crescendo, né? Ano passado, eu acompanhei, acho que até eu falei com vocês aqui, né, em relação ao que estava rolando. A gente chegou a passar 4 aulas aqui falando da Documenta, né, de Kassel, lá na Alemanha, que é talvez o evento de arte mais disruptivo que temos, né, a cada 5 anos. Eu achei legal aquela ideia de colocar pela primeira vez na história, um coletivo e, sobretudo, um coletivo que vem de um local, enfim, que tem suas peculiaridades bem curiosas do ponto de vista de desigualdade social, enfim, não é bem um circuito tradicional da arte, né? É bem, enfim, a Indonésia com todos os seus problemas sociais e econômicos, né? Mas é até um tema que eu estou querendo ver o próximo mês, de explorar um pouco mais o que é essa arte, enfim, decolonial, para pegar o termo bonitinho, né? Já que, enfim, deve ser o termo mais da moda, o trend topics, quando a gente fala agora, né? Para explorar como é que essas narrativas, ou melhor, essas contranarrativas, né? A ideia de você, enfim, pegar as narrativas que recebeu, sobretudo vindo da Europa, enfim, dos Estados Unidos, ou enfim, dos países que comporam até um dia o que se chama Primeiro Mundo, né? E, digamos assim, o que a gente pode fazer de contranarrativa? E são diversas formas, né? Diversas experiências que a arte pode, digamos assim, enfim, engolir, para fazer uma brincadeira aqui com a antropofagia, né? Digerir e colocar como uma resposta, né? Tipo o que ocorreu com esse trabalho aqui, né? Que é um trabalho aqui do Peru, né? E que, digamos assim, ao mesmo tempo traz um laço, digamos assim, cultural e local, né? Enfim, sobretudo mostrando que foi esse processo, enfim, de dominação europeia e o que sobreviveu e como combater isso, né? O que fazer com que foi feito disso tudo, né? E tentar, digamos assim, mostrar ao mundo uma nova frente, né? Isso não é novo. A gente tem, por exemplo, o Glauber Rocha, que já fazia isso nos anos 60. O Glauber Rocha, ele entra um pouco nessa linha, enfim, de pensar o que é uma ideia de brasilidade. Quer dizer, se a gente for lá atrás, a gente vai achar isso de uma forma mais ou menos na escrita, enfim, ali dos anos de 1870 na literatura brasileira, Machado de Assis tem isso, né? Ele vai praticamente pela cultura para entender o Brasil, né? Ou de uma forma, digamos assim, menos programática, a gente pode pensar o barroco brasileiro, né? Que é uma coisa que está ali, digamos assim, sem
um tratado por trás, sem, digamos assim, grandes textos elucidativos, mas do ponto de vista da produção de arte e cultura, fez uma mistura que deu uma certa consistência, o que é uma certa brasilidade naquele momento, né? Aparentes à parte, a gente usa muito essa expressão brasilidade, né? Porque quando a gente fala Brasil colônia, a gente às vezes enxerga o que tem essas terras aqui, né? Naquele momento colonial, ou até de América Portuguesa, que a gente usa esse termo também, a gente enxerga às vezes muito como um país submisso, como um país que, enfim, praticamente parecia aceitar tudo que vinha da Europa passivamente. E, na verdade, não, né? O que a gente vê é que, mesmo naquele contexto de barroco, nos anos que vieram seguidamente, melhor, nos séculos, existiram e existem ainda diversas contranarrativas, enfim, na cultura, nas artes, que deu uma certa digerida do que vinha de fora. Isso está na cultura brasileira, né? Enfim, que é uma cultura que bebe de diversos locais, né? Enfim, aqui ao lado da América, enfim, que vem da África, os povos indígenas. Eu até achei interessante uma expressão que eu estava olhando hoje, que denomina os povos indígenas de extra-ocidentais. Achei curiosíssimo ver essa expressão. Enfim, Mas por chamar que de... extra-ocidentais? Porque, ao mesmo tempo, está naquela divisão clássica da geografia, né, que, enfim, fala do Ocidente, né, cria uma noção de Ocidente, ou seja, está geograficamente dentro do Ocidente, mas, ao mesmo tempo, não se enquadra nessa categoria. Não adianta de falar que os índios, quer dizer, os indígenas, desculpem, são ocidentais, porque eles têm uma certa singularidade, as etnias, né? São diversidades enormes, com formas de vivência totalmente singulares, que não se encaixa muito bem ou de forma totalmente padronizada nesse rótulo de ocidental. É algo que escapa esse termo. Então, Eles fogem da denominação eurocêntrica, né? Porque tem uma aparência muito mais de indonésios, daqueles povos de lá, aparência física e também por ter um estilo de vida muito diferenciado, né? Sim, sim. É até interessante também, porque são culturas assim que, por exemplo, estão fora de certa maneira, porque o Ocidente tem duas marcas principais, né? Uma quase que foi um capitalismo selvagem, né? E outro de certa maneira ali que até se cola um pouco, que é o cristianismo, né? A ideia das religiões um pouco, digamos assim, baseadas um certo, enfim, nas mais diversos ramos do cristianismo, enfim, tem vários ramos aí, mas isso meio que caracterizou um pouco o Ocidente, pelo menos a grosso modo. Tanto que é uma leitura que, às vezes, até mesmo exclui, enfim, povos como os indígenas, quanto alguns povos que vêm da África também. Então, apesar de estarem situados geograficamente dentro dessa grande denominação, né, ao mesmo tempo, enfim, não se enquadram muito bem. Então, tem sido usado esse termo, quer dizer, essa expressão. Eu já vi duas vezes, mas eu vi mais uma vez até, povos extra-ocidentais, né? Enfim, eles são povos ocidentais também, mas não são dentro da categorização que se espera, dessa expectativa que é enquadrar um povo ocidental, né? Essa coisa toda, né? E eu acho que é até boa essa categorização, porque, enfim, essa extra-ocidental, porque dá um certo grau de liberdade. Porque eu lembro daquelas falas que eu considero terroristas do último governo, que falava que, enfim, os povos indígenas querem se enquadrar à sociedade. Isso é um crime, né? Ou melhor, isso vai acabar legitimando crimes, como que a gente viu no início do ano, enfim, nas terras Yanomamis, né? Uhum. Vai, tipo, legitimar isso. Então, é interessante esse termo extra-ocidentais para dar um perfil um pouco mais singular a esses povos, né? Eu acho legal, pelo menos. Eu ainda estou me adaptando a esse termo. Já vi em alguns lugares, eu acho que está se popularizando um pouquinho mais, né? E olhar um pouco para o lado, né? A gente, às vezes, no próprio Brasil, a gente não olha outros caminhos, ou até olhar para dentro também, que a gente é um exercício quase de... Eu sempre disse
A primeira vez que eu li lá atrás o Viveiro de Castro, né, que é um antropólogo que trabalha com povos indígenas há muito tempo, né, sobre a mármore e a murta, lembro até hoje, a primeira vez que eu li esse livro, né, que me deu uma crise existencial, isso já tem uns 10, 15 anos, na época da graduação, até mais, tem mais. Que para mim, enfim, eu fiquei pensando como eu me enquadro, às vezes, tanto nessa noção, às vezes, europeia, naquele momento, né, de pensar tipo um Deus único, ou de determinadas coisas quase hierárquicas que a gente vê pela nossa porção que vem da cultura europeia, enquanto que a gente vê que outros povos, enfim, são muito mais horizontais, né? São bem mais com outras, digamos assim, perspectivas e cosmologias de existir no mundo, né? Muito E mais é legal. ricas, né? Pode falar. Não, estou dizendo que a cosmologia eurocêntrica é muito pobre. Vocês me desculpem, mas eu acho o cristianismo muito pobre, porque é uma coisa assim, só aquilo não abre. Pode ser até que os doutores da igreja tenham convertido uma religião que era rica numa coisa pobre, porque o cristianismo não está engessado, né? Enquanto que a cosmologia dos povos indígenas é de uma riqueza, uma coisa incrível, né? A poesia, Exatamente. a poética, é maravilhoso. Exatamente. E é isso que está agora nesses palcos que vão estar agora na Bienal. Bienal tem vários, pelo menos os nomes que liberaram hoje de manhã, né? Que eu estava dando uma olhada. É uma, digamos assim, um número enorme de coletivos, artistas que têm origem, não só indígenas também, mas com, digamos, matrizes de origem africanas também no Brasil, que eu acho bem legal também. Ou até coisas que combinam os dois, né? Tá vendo até Porque a cultura dois, africana também é muito rica. tem tipo até um banda também que eu acho sensacional, porque é uma religião barra cultura, né? Que ela mistura os dois, né? Ela foi Mas a inventada nesse... Umbanda ela é uma religião brasileira, Exatamente. diferente do candomblé, que foi importado da África. Então, a Umbanda ela tem essa originalidade de ser uma criação brasileira, nossa, né? E tem uma combinação ali, né? Que é muito singular, né? Que é, enfim, colocar elementos que vêm até do meio indígena também, misturando com elementos que vêm da matriz africana, enfim, misturando-se com outras coisas que vêm até do cristianismo também, ou de outras raízes culturais também. É bem interessante essa tomada assim da Umbanda, né? Eu acho bem legal assim para entender o que é Brasil, né? Eu acho que a ideia também é inventar um pouco do que é Brasil, né? Dar uma... que a cada, sei lá, 10, 15 anos a gente vai refundando essa imagem do que é Brasil, né? Se pensar que 22 tem uma imagem, depois vai passando e modificando, a gente vai criando essas novas, digamos assim, formas de pensar o que é Brasil, né? Ou Brasis, né? Plural, tem falando uma expressão no sentido até mais amplo do termo, né? São vários Brasis, né? Que convivem teoricamente no mesmo território, né? Com desigualdade, com, enfim, inúmeros desafios. Eu acho que a arte está nesse pontapé aí de encarar isso, né? Deixa eu só avançando, né? Isso aqui eu só coloquei também para mostrar, isso aqui é do Robert Morris, que semana passada eu mostrei um trabalho da Regina, aquela com uma espécie de Aquele do labirinto. tiro no vidro? Exatamente. Esse aqui é o Robert Morris, que é um artista bem conhecido, ele é americano. Ele tem trabalhos sensacionais dos anos 60 para cá, com a arte conceitual, com a arte minimalista, enfim, com a performance. É um artista bem conhecido, mas ele é muito contemporâneo. Ele vem dos anos 60, com trabalhos totalmente experimentais, bem legais até. E ele fez essa obra aqui, que já teve aqui no Rio. Ela foi montada na Cinelândia, aqui no Rio. Foi montado um bom tempo lá no Iotim também. Ah, eu acho que eu vi. A Ela, Cinelândia era um espaço fantástico, né? é, Para a ela gente apreciar foi... painéis e o que estava acontecendo.
Você podia interagir à vontade, circular. Tem fotos, se procurar na internet a gente acha bastante. Eu estive lá, sim. Que maravilha, é tão bom poder lembrar disso, uma coisa boa. Eu tive a oportunidade de participar, de ver, né? Talvez não entendesse muito como entendo hoje, mas era muito emocionante estar naquele momento. Foi naquela feira gigante que houve, da Dilma, né? Como é que é o nome? Feira, não lembro. Eu sei que era um Não é evento feira, que não. pegava uma parte do MAN. Aquela conferência que houve, onde teve em vários lugares. Teve no Forte de Copacabana, aquela dos espelhos, eu tirei fotos formidáveis daquilo. Eu lembro dessa interação, dessa obra lá. Ficava ali mais ou menos na parte de quase em frente ao Teatro Municipal ali, mais ou menos, né? É que houve essas obras, esses lugares foram montados em várias partes do Rio. Sim, Em sim. Copacabana, no centro da cidade, no Cais do Porto. Então, a gente circulava por esses lugares, né? E é uma ideia bem. Eu gosto muito. Eu já até trabalhei há muito tempo atrás com Robert Morris, né? Porque tem um livro inteiro, praticamente, do D.J. Huberman, aquele o que a gente olha, o que olha para nós. Enfim, é uma Aquele livro é tradução. muito interessante. Ele adora o Robert Morris naquele livro, né? Ele mergulha bem no que é essa arte minimalista e conceitual que circulou nos Estados Unidos, né? Eu acho bem legal também dos anos 60, 70, enfim, foi até mais ou menos 80, hoje ainda tem, né? Mas dos anos 60 ali, foi o ápice, talvez, anos 60 70, né? Você não sabe muito bem o que às vezes é arte conceitual, arte minimalista, essas famílias acabam, enfim, conversando bastante, né? Mas é bem interessante esse trabalho aqui, que tem uma relação, claro, com aquilo que eu tinha dito, né? Que é a transparência, a capacidade de você ver e ser enganado, né? Às vezes um labirinto, enfim, você pensa que ver através das paredes, ou seja, quase que uma visão de Deus, entre aspas, né? Tem aquele filme do Lars von Trier, aquele cineasta dinamarquês, Dogville. Enfim, parte de uma trilogia, mas Dogville é interessante porque é um filme que ocorre, enfim, dentro das marcações de chão só. Ou seja, Eu vi esse filme. Esse filme é muito pesado. Esse filme tem umas reviravoltas assim bem hard assim. Eu estou citando ele só porque é um conceito ali de visão de Deus, né? E você pode ver tudo através das paredes, mas ao mesmo tempo tem uma certo impedimento, né? O espectador pode ver aquilo ali tudo ocorrendo, só tem a marcação no chão, tipo casa ou a sua linha no chão, né? Como bem teatral mesmo, né? Aquele filme, a Nicole Kidman até falou que não trabalha mais com esse diretor, né? Está bem curioso, porque ele tem Deve ser dificílimo, né? Porque você perde toda a naturalidade, porque você está assim numa marcação como se fosse de teatro, né? E é Ele cinema, tem né? um histórico de atrizes que não quer mais trabalhar com ele, não no sentido de que ele exige muito do processo criativo, da preparação de atores. A Bjork fez aquele filme ali em 93, 94, Dançando no Escuro, que é um filme também bem, enfim, que ele leva ao limite algumas coisas ali bem hard, assim. Eu gosto dele, enfim, parou, voltou, enfim, um cara bem interessante, né? Isso aqui, basicamente, eu queria mostrar as cenas hoje aqui Mas que relacionadas. interessante, abaixa a ditadura, é para baixar a ditadura? Porque Isso aqui, senão seria abaixo, mas é abaixa, tem um significado oculto aí. E com essas setas dando indicações. olha, tem até outros ângulos aqui, né? Isso aqui, só essa mulher que foi presa até no dia até. Isso aqui é a Bienal de 2008, né? A famosa Bienal do Vazio, né? Que E os fizeram dois muito bem em preencher. Se eu tivesse lá, eu também pegava uma latinha de spray. A história dessa Bienal, ela é sensacional, acho que até por isso, até porque
Era uma Bienal em crise, aqui eu estou falando mais no sentido de fundação bienal em crise, né? Não tinha, do ponto de vista até dinheiro para fazer a exposição, né? Quer dizer, a grande exposição, né? As exposições tinham sido maior, né? A fundação estava sem dinheiro. Também havia, naquele momento, um questionamento sobre, enfim, qual a importância de ter bienais pelo mundo, que já são 200, né? Então, qual é a vantagem, quais são as possibilidades, o que pode ser explorado, né? E acabaram, enfim, deixando nesse inteirinho o segundo piso vazio, né? E nesse decorrer foi combinado pela internet, e isso não era algo, digamos assim, totalmente isolado, porque tem outros casos que ocorreram em São Paulo, enfim, de alguns, enfim, pichadores, vou colocar aspas nesse termo, entrar em determinados locais, enfim, fazerem essas atividades, né? Ou seja, não era a primeira vez que ocorria, mas foi um encontro, digamos assim, combinado pela internet, da qual, se eu não me engano, acho que foi no terceiro dia de Bienal, eles entraram cerca de 40 e, enfim, ocuparam esse segundo piso, né? Foi uma espécie de loucura. Tem os vídeos até, tem as reportagens, tem os vídeos, tem até o circuito interno de segurança, depois com o tempo liberou as imagens, né? São cerca de 40 pessoas. Né? Somente essa mulher foi presa, os outros conseguiram escapar, né? Eles quebraram uma janela e saíram, né? E é interessante até os discursos deles. Eu não coloquei aqui, mas depois eu posso colocar lá no grupo, né? Porque eles falam, não, mas é Bienal de Arte, enfim, está vazio, vamos ocupar, né? Eu achei interessantíssimo isso. Eu acho que poderia ser uma Bienal que ia passar quase batida, né? Geralmente, quando a Bienal ganha um rótulo assim, de Bienal do Vazio, ou Bienal. Daqui a pouco eu estou falando um pouco de 69 também, que é a Bienal, enfim, quase que da proibição, né? Enfim, do boicote, como se chama até. Enfim, quando ganha esses rótulos, assim, ficam bienais mais marcadas na história, né? Mas, talvez por essa intervenção, a Bienal de 2008 tenha ficado na história, né? Porque a década, enfim, de 2000 até 2010, mais ou menos, essa acabou sendo a Bienal mais conhecida. Essa, e ali também um pouco de 2006, porque foi quando finalmente chegou na Bienal a crise daquela década provocada, enfim, pelo 11 de setembro. Demorou um pouquinho, para vocês verem. Ocorreu o 11 de setembro de 2001, foi mais ou menos um pouco discutida, foi com a curadora, foi até aquela ex-diretora aqui do Parque Lage, Lanhado, como é que é o primeiro nome dela, meu Deus? Depois eu coloco até. Ela era curadora daquele momento, colocou diversas obras. O título de 2006 era até, digamos assim, enfim, Podemos Conviver Juntos, né? Mas era no embalo das invasões do Afeganistão, do Iraque, né? E é uma discussão ainda bem contemporânea, pensando nesse pós-pandemia, né? Enfim, Podemos Conviver Juntos. É uma homenagem a um título, agora não sei se é só um texto ou já é um livro, do Roland Barthes, né? Mas, enfim, essa intervenção aqui foi, enfim, de ocupar todas as paredes, os pilares, e não durou, digamos assim, mais do que 3 dias, né? Praticamente em 2 dias eles pegaram, pintaram novamente, ficou tudo branco. Claro, reforçar a segurança. Eu só queria mostrar um negócio antes aqui. Eles deviam ter deixado essa manifestação aí, né? Isso. O interessante das bienais é porque elas vão abrindo sempre os debates, né? Isso na imprensa, nos outros canais, e a imprensa, enfim, foi bem crítica em relação a isso, né? Já havia uma discussão sobre o ato de deixar aquilo vazio, juntou com isso aí, enfim, foram críticas. Tem uma entrevista do presidente da Fundação Bienal no Roda Viva, eu até estava dando uma olhada em uns trechos essa semana, que pergunta, né, para ele, não, mas vocês pensaram por que deixar vazio, né, e etc. E ele dá essa resposta de que mais ou menos a ideia era colocar o modelo de Bienal em debate, colocar o modelo
enfim, do que é fazer exposições, enfim, o modelo até mesmo mercadológico disso tudo, né? E, enfim, de uma forma até talvez imprevisível, acabou sendo a Bienal talvez com menos dinheiro, estava em crise financeira mesmo, não só uma crise do ponto de vista financeiro, mas também conceitual, enfim, ainda vale a pena expor de tal maneira, que outros canais é possível atingir a Bienal. Hoje em dia, por exemplo, a Bienal ela tem a exposição física que vai ter esse ano, a partir de setembro a dezembro, mais ou menos, em média, mas ela tem exposições itinerantes que não param nesse período, às vezes rodam o Brasil. Ainda tem a programação. Hoje mesmo a Bienal está, para quem pode ir em São Paulo, né, vai distribuir material educativo, um livrinho de graça, para quem pode assistir ao vivo lá no Ibirapuera, um material um pouco educativo, para, enfim, já pensarem levar alunos, etc., como mostrar e trabalhar, enfim, tem um material bem legal da Fundação Bienal, Extra Bienal, né, que sempre tem essa exposição como palco principal, mas existem diversos outros coisas secundárias que não param. Né? Isso é bem legal. Por isso que eu falo, às vezes ir na Bienal é muito complicado, no sentido que você vai lá, gasta uma semana e você não consegue, às vezes, ver tudo. Você tem interação com algumas obras, enfim, etc., mas você não tem, digamos assim, uma experiência total, né? Não que não, digamos assim, vale a pena, né, ir. Claro que está valendo. Mas para pensar como, digamos assim, uma coisa tão grandiosa, né, que não acaba quando fecha, né? Mas eu queria mostrar esse trabalho aqui, é de 2002, do início dessa década de 2000, né, praticamente. E que é um trabalho, enfim, Vazadores, ficou bem conhecido do Rubens, que O ele que simplesmente quer dizer isso? Vazadores. é uma porta que ele criou. É o quê? Uma porta. Porta. A Bienal, até aquele momento, cobrava ingresso. Foi a última Bienal que cobrou ingresso. Ele pensou uma forma de fazer uma obra de arte que é uma porta, uma Bienal, para qualquer um entrar e sair. Né? Você podia entrar e sair dessa porta, Para sem tocar na pagar ingresso. questão da cobrança, né? Da acessibilidade, enfim, por que limitar? Isso aqui deu até uma polêmica, porque, enfim, como é que iam fazer a manter isso aí aberto? Isso aí não era, tipo, divulgado, é algo que você acaba descobrindo na Bienal. Né? Não era... A Bienal são tantas obras que, enfim, às vezes pode ocorrer de uma pessoa conhecer 20, outra conhecer 10, outra conhecer 5. Então, o interessante da Bienal é que é quase que uma espécie de cidade, né, das artes, né, que você pode criar várias ruas, né, vários trajetos, né. E ele colocou essa obra, Vazadores, né, que é uma porta lateral. Quem descobrisse podia entrar e sair sem pagar ingresso. É claro que isso no início deu alguns problemas para a questão administrativa da Bienal, né? Enfim, e se alguém pegar uma obra e sair por ali? Né? Mas o cara realmente é uma pessoa muito bem-humorada. E é Fazer uma curioso obra que dessa, né, e criar um tumulto. eu não coloquei aqui a foto, mas depois de um tempo colocaram uma espécie de segurança, tipo a uns 30, 40 metros, sentado em uma mesa. Né? No início estava 100, e também colocaram uma câmera filmando, enfim, 24 horas por dia. Né? Tem uns vídeos até hoje, virou até um outro trabalho essas filmagens até. Mas, enfim, ele colocou uma porta na Bienal. Enfim, é aquela velha ideia que eu falo de que a gente pensa o museu muito como um espaço que dali para dentro tudo vira arte, né? E aqui justamente o próprio prédio, de alguma maneira, acabou tendo uma intervenção artística, né? A Bienal ainda cobrava ingresso nesse momento aí. Apesar de ser um evento que atrai muita gente, né? Ele ainda era, né? Um pouco limitante do ponto de vista de ingresso, né? Quer dizer, hoje em dia está gratuito. Eu fui à Bienal de Veneza em 2015 e paguei o ingresso bem salgado.
É, a Bienal de Veneza ainda cobra, se eu não me engano, a Documenta, dependendo do local, cobra, porque ela vai variando de ano a ano, então, dependendo da onde for a ocupação do ano, porque tem um prédio principal da Documenta, mas tem outros que mudam, né? Então, também cobra algumas coisas são gratuitas, outras são cobradas, né? São Paulo cobrava, né? Você E tem ele que fez essa... voltar uma semana ou um mês indo na Bienal para ver tudo e tendo que pagar cada vez que você entra, vai uma fortuna também. Vai, exatamente. E, e ele pensou um pouco nisso, né? Dessa ideia. É até curioso que dá para pensar que 2008, que foi digamos, a Bienal do Vazio, né? Que era a Bienal, enfim, lá dos pichadores, né? Foi também possibilitada a partir desse movimento aqui, né? Porque aí, a partir da Bienal, essa foi a última cobrada, né? Mas você já podia fazer enfim, esse desvio aqui em 2002, né? Enfim, ainda não era algo divulgado, não foi algo, enfim, ganhou até, digamos assim, os ruídos. Eu fico até pensando que se fosse hoje em dia, a velocidade que a gente tem para compartilhar informação, né, que é WhatsApp, enfim, fotografia, tudo, né? Isso aí teria, digamos assim, gerado um movimento muito maior, sendo que já gerou. Mas a partir de 2004 para cá, a própria Bienal parou de cobrar ingresso. Então, você pode ir mais de uma vez, você pode sair, voltar, enfim, essas coisas todas, né? Mas é um trabalho que é interessante, porque é um trabalho que é quase uma porta, uma moldura na própria parede, né? Tem uma certa relação com transparência aqui também, por isso que eu até coloquei o Robert Morris lá no início, né? Com aquele labirinto também, né? Porque, de certa maneira, me remete um pouco aquilo, né? Aquela ideia de colocar paredes de vidro, até mesmo aquele trabalho da Regina também, que fez para a Bienal, tipo, utiliza as paredes, a visibilidade, o atravessamento, enfim, do que passa e o que fica. E aqui tem isso, sobretudo, com, enfim, uma porta, né? Um trajeto, algo que você pode atravessar, caminhar, entrar, sair, né? Só que isso aqui é como se fosse, entre aspas, uma falha na Matrix, né? Que eu falo, que ninguém estava esperando por essa... Quer dizer, já se imaginava, o pessoal que organiza a Bienal já sabia dessa obra, né, da presença, até porque faz uma interferência na fachada, mas o sucesso foi até maior, isso, claro, condicionando e também trazendo para o projeto atual que poderia se espalhar com uma facilidade bem mais potente, né, digamos, com os meios de comunicação atual, né? Imagina tirar uma foto disso aí, posta no Instagram, depois posta no grupo de WhatsApp, vai viralizar, né? Naquele tempo era um pouco mais limitado essas capacidades de viralização. Mas mesmo assim gerou diversas preocupações para o setor administrativo da Bienal, né? Enfim, que você começou a pensar, não, mas quem vai fiscalizar essa porta? E se alguém pegar uma obra e sair? Enfim, essa questão mais da produção ficou um pouco preocupada. E tem algumas fotos, até eu não coloquei aqui, mas se quiserem podem pesquisar depois. Enfim, tem cerca de 30 metros, alguma coisa assim, não ao lado disso aí, né, mas colocaram uma mesa com, enfim, uma cadeira e um segurança, né, externo, enfim, que ficava fiscalizando quem entrava e saía por ali, né. É um trabalho interessante, né, até porque, enfim, não está dentro, não está fora, está à margem, né, enfim, está no limite, né, está quase que um trabalho que dialoga com uma espécie de membrana, né. É um pouco com a discussão, quer dizer, com as discussões que estão envolvidos, né, aqueles trabalhos tipo do Robert Morris ou da Regina, né, com transparência, com que caminho seguir, enfim, dá para ir adiante, não dá, enfim. Só que com enfim, com outro contexto, com outra magnitude, com outras questões, né. Enfim, imagina você descobrir na porta da Bienal que dá para você dar um perdido e entrar, né. Sobretudo em uma cultura brasileira
que aí até, de certa maneira, enfim, é compreensível, né, que é a quantidade de exclusão que a gente tem na nossa sociedade. Enfim, a gente ainda tem uma acessibilidade ainda bem limitada aos meios de arte ainda. Apenas uma curiosidade de rodapé, eu estava lendo hoje que o Teatro Marília Pêra, que, se eu não me Eu li engano, também, vai virar igreja evangélica. exatamente, no Que coração do Leblon. tristeza! Exatamente. Me assustou um pouco aquilo ali quando eu li até, porque, na teoria, é um teatro, ok, vamos assumir, está no coração do bairro mais caro do Rio de Janeiro, do Brasil, talvez, né? E a gente sempre tem a expectativa de que, pelo menos nesses bairros, esses aparelhos de arte poderiam se manter, né? E, pelo visto, não, né? E parece que não é o primeiro, já teve outro até que Mas me ocorreu diz uma mesmo. coisa, esse Teatro Marília Pêra era do Estado Não, eu acho ou que era era particular? da particular. Até. Se eu não me engano, pelo que eu li, eu nunca fui nele, mas parece que é dentro do Shopping Leblon. Até. É naquele shoppingzinho ali não sei o que, Bernadotte, né? É bem naquele cantinho ali. É uma Eu, arruela, onde tem o Teatro Leblon também, eu acho. me surpreendeu muito essa notícia hoje, porque é aquilo que eu disse, né? Você sempre, pelo menos, tem aquela mínima expectativa que esses aparelhos culturais vão sobreviver em locais que, teoricamente, teria público consumidor, com capacidade de, enfim, lotar teatro. Mas não, me surpreendeu bastante isso até. E virar uma igreja, né, enfim, também é outro problema, mas Olha, é assustador, viu? é, Porque a cultura sendo sucateada pela religião e pela igreja evangélica, que é a pior coisa que pode haver no mundo, né? é uma coisa. E o local, né, é Mas isso muito. aí mostra o bolsonarismo, sinceramente, porque a classe alta, Leblon ali, a classe média alta, esse povo todo é bolsonarista. Eu fico pensando outros aparelhos, né? Por exemplo, eu trabalhei no Sesc um tempo, né? Sesc Rio. E, e eu achava sensacional pegar o Sesc da Baixada, que amarrava. E, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei em Nova Iguaçu, foi uma experiência sensacional, e é um dia por semana, né? E eu conheci o pessoal de artes da Baixada. Naquela época, que foi em 2018, arredondando, a Baixada Fluminense inteira só tinha 3 teatros, né? Segundo uma das associações de arte, enfim, da Baixada Fluminense. É uma amiga até hoje que eu tenho até, e sendo que 2 deles são pessimamente equipados. Então, você vê, está falando de uma população enorme, que abrange A cultura vários é municípios. sucateada mesmo, né? Como é que se sobrevive, né? Como é É, que os artistas da Baixada sobrevivem se não tem onde expressar, ou fazer uma exposição, ou mostrar o trabalho, né? exatamente. E eu lembro disso que, quando eu fui para o Sesc, foi uma experiência sensacional lá, encontrei muita gente legal, muita gente mesmo. E conversar com esse pessoal, né? Enfim, eles falando que adaptam teatro, né? Fazem outros tipos de arte, né? A arte sempre vai existir, né? Sempre vai lutar, mas você vê, por outro lado, a falta de apoio, a falta de oportunidade, né? Enfim, e outras coisas articuladas, né? Acho isso interessante, nunca esqueci isso. Eu não sei se esse dado está atualizado, mas na época de 2018 eram somente 3 salas de teatro na Baixada Fluminense, segundo uma das principais, digamos assim, como eu posso dizer, enfim, dos principais coletivos de arte da Baixada, né? Enfim, até curioso que era no Sesc que faziam um dos principais festivais da Baixada Fluminense. Até. E, enfim, era praticamente o palco com mais estrutura que tinha, né? Deixa eu só voltar aqui. Acho que quando a gente começa a pensar um pouco dessas exclusões, né? É até interessante pensar como a Bienal é o principal palco, quer dizer, a Bienal é um dos principais palcos do mundo, na verdade. Mas no Brasil,
A acessibilidade aqui, apesar de ser gratuito, enfim, apesar de ter diversas outras formas de acessar o que a Bienal produz, enfim, hoje tem materiais online, materiais que até viajam para outros estados, né? A Bienal anterior, a 34ª, ano passado, ficou viajando o ano inteiro, né? Enfim, a Bienal não é só mais um espaço do pavilhão do Ibirapuera, né? É bem mais Isso é amplo. legal, quer dizer, a Bienal vai circulando por vários estados para mostrar as obras. Exatamente. Existe programas da Bienal que é bem legal, que levam, claro, partes dela, né? Não tem como levar toda a estrutura, mas tentam, enfim, levar a outros locais do país, né? Tentar abrir, enfim, para outras interações e outros lugares, né? A gente está falando aqui de abaixo a ditadura, né? Enfim, isso aqui são as intervenções. Isso aqui é pavilhão vazio, né? Meio, enfim, a gente vê esse branco, essas luzes, enfim, dá até uma ideia, enfim, um pouco do que é arte e do que não é, no sentido de perguntar-se, né, o que é arte, o que não é, como interagir e outras coisas. Mas eu queria mostrar, vou cruzar duas coisas aqui. Isso aqui, né? Já que a gente mostrou ali um pouco de... Eu vou voltar lá daqui a pouco naquelas imagens das pichações, mas pensando em outra vertente, eu estou quase aqui nos últimos encontros de segunda e de hoje, cruzando mais de uma Bienal, no sentido de temporalidade mesmo. Isso aqui é década de 60. 70? Década de 60. Ah, 60. As exposições da Bienal de 69, que foi a mais, enfim, estridente, como uma certa Bienal quase que da proibição, né? O ápice, né? Mas as duas E vai anteriores... levar lá fora a USA. Exatamente. Delícia. Isso aqui Yankees, foi... go home. Eu via isso pichado nas ruas do Rio de Janeiro, antes do golpe militar. Isso aqui, as três bienais, se a gente pegar mais ou menos ali durante o período militar, as três primeiras, no caso, 65, 67 e o ápice 69, que é praticamente a Bienal do Boicote, que é esse rótulo, né, que é 69, elas tiveram diversas intervenções no sentido, enfim, de política macro, né? Em 65, enfim, um dos episódios do 65 já é interessante. Quando a gente tem, por exemplo, a Maria Bonomi, né, Bonanni, desculpem, ela ganha um dos prêmios e, ao ganhar um dos prêmios da Bienal, ela entrega um manifesto, enfim, já contra a perseguição a intelectuais como o FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, que ela está perseguindo em 65 já, e também outros professores acadêmicos. 67, a gente já vê isso aqui, maior, né? Já vai aumentando um pouquinho. Se a gente pensar, não é só nos anos 60 e nem em 2008, há um ou outro momento que a gente vê intervenções na Bienal. O curioso é que se a gente pegasse os anos 60, na verdade os anos 50 também, nas primeiras, mas os anos 60, tem diversas obras que, digamos assim, imprimem ou preincidem da participação do público. É aquele momento, por exemplo, a Lígia Clark não participa aqui, participa de 63, se eu não me engano, e depois acho que volta em 73, mas tem diversas outras obras que preincidem da participação do público. Ou seja, não é mais aquele espectador que vai lá para assistir. As obras, de alguma maneira, convocam a participação e a interação. E o curioso é que essas paredes aqui começaram a ter essas interferências, né? Enfim, de um lado, tem um lado até curioso nisso tudo, porque quando a gente pega os anos 60, a Bienal recebeu em diversos momentos, por exemplo, a pop art. Em 69 foi o ápice, aí foi muita pop art. Até.
Mas em 67 já tinha participação, e eu estou falando de grandes nomes, do Roy, do Andy, enfim, recebem essas obras, que dentro daquele contexto também não ficou, enfim, tão receptivo, né? Mas, por exemplo, o Hopper, por exemplo, o Edward Hopper, né? Aquele enfim, das solitudes ou dos quadros com solidões, né? Que voltou bastante agora na pandemia, teve uma sala durante essas bienais também e sofreu alguns probleminhas também. Mas, quando a gente pega os anos 60, sobretudo que você tem no Brasil diversas censuras, e não só a partir de 68. 68 se intensifica muito, sobretudo com as 5 no fim de 68. Mas, antes disso tudo, já tem, por exemplo, eu até anotei alguns nomes aqui, a Bienal da Bahia, fechada em 69. Estou falando fechada. Ela foi fechada. Depois voltou e depois sumiu obras. As obras sumiram, né? Tem obras que sumiram. Aqui no Rio, teve uma espécie de pequena bienal de artistas que iam expor em Paris, que foi simplesmente fechada. Enfim. E é interessante pegar o palco principal das artes no Brasil, a Bienal, porque ela foi garfada, né? Diversos artistas não puderam se apresentar. Em 69, a Bienal do Boicote, ela nasce, de certa maneira, em uma resposta construída fora do país, sobretudo em Paris, quando uma série de artistas brasileiros que já estavam fora do país, enfim, questões de ou estarem sendo perseguidos ou com diversos outros problemas que levaram a sair do país, e resolveram fazer um abaixo-assinado internacional que reuniram umas 300 pessoas e que basicamente cobrava a não participação na Bienal. E a gente está falando de pessoas que assinaram como Picasso, enfim, outros artistas renomados no mundo, grandes personagens do setor das artes, enfim, dos setores, né? Enfim, pessoas ligadas à administração de museus. O New York Times divulgou isso. E isso se estima que teve uma espécie de boicote à Bienal, não só naquele momento era ainda feito por pavilhões ainda, você tinha, digamos assim, delegações de país ou outros artistas também que tinham direito a, digamos, exposições próprias dentro da Bienal, mas estima-se que afetou pelo menos 80% das obras da Bienal que foram expostas em 69. Ou seja, foi um impacto bem grande nessa Bienal. Não só isso, a Bienal de 69 também teve, enfim, artistas que participaram e que, digamos assim, de alguma maneira sabotaram as coisas, né? Eu estava lendo uma história de um artista paraguaio, eu não achei as fotos dele, é Henrique Carriera, se eu não me engano, Henrique Carriera, eu notei aqui, mas enfim, eu só não coloquei nada escrito dele porque, enfim, eu não achei imagem, só achei como eu posso dizer, um relato dele, né? Queria achar pelo menos uma fotografia. Mas na abertura da Bienal de 69, você tinha convite a políticos, que nesse momento a maioria eram militares, né? E, enfim, haviam discursos de posse, etc. E durante o discurso de posse, esse artista, o Henrique, ele começou a jogar balões, enfim, dos andares superiores da Bienal. Imagina a hora que vão fazer, entre aspas, as autoridades iam fazer os discursos, a galera começa a estourar balão e faz uma zona e atrapalha o discurso total. Enfim, eu só achei relato disso, não achei nenhuma fotografia. Talvez eu procure melhor em algum momento. Isso durante a ditadura. 69, né? 69. Na abertura. Maravilha. Né? Logo em seguida, o ato institucional número 5, né? Quando houve um fechamento maior do regime, né? Exatamente. A Bienal, ela já é feita quase com um ano. Ela é programada já com um ano de antecedência. O AI-5 acho que foi dezembro de 68, a Bienal foi por volta ali de setembro de 69. Teve uns 7, 8 meses de diferença aí, mas isso afeta totalmente a produção, né? Porque a partir do Exatamente. AI-5,
Sendo que tem contradições bem interessantes nisso tudo. Por exemplo, você tem o Zé Celso, isso que eu estava até lembrando do Zé Celso semana passada. O Zé Celso tinha gravado nesse momento, quer dizer, produzido e tinha colocado na rua o Rei da Vela. Eu vi o Rei da Vela, que maravilha, o Rei da Vela. Eu vi as duas versões, a primeira e depois a última. Ele, nesse momento, estava já censurado, já tinha, enfim, tomado uma censura e não podia mais, isso no momento da Bienal. Já estava não podendo mais encenar. Só que aí na Bienal ele ganha o prêmio de menor cenografia. Né? Isso é interessante. Ele ganhou o prêmio, que maravilha. De cenografia. Nesse momento, a Bienal ainda ela mudou com o tempo. Antigamente tinha pavilhões, ela juntava teatro com outras coisas também. Com o tempo, ela vai modificando, né? E o Plínio Marcos, o Navalha na Carne, também foi censurado, ganhou outro prêmio de melhor peça. Né? Então, a gente vê como é que essas contradições, né? Como os artistas vão negociando. Na própria abertura da Bienal, eu só achei esse texto, eu queria achar as imagens, mas eu só achei a parte bonita das imagens. Até curioso isso até. Porque eu acho que só foram publicadas as imagens bonitas do evento. As imagens do que poderia manchar, enfim, os militares, eles tiraram. A imprensa não teve coragem de colocar nas principais capas. Eu não achei, pelo menos, uma busca até superficial. Se eu acho que se eu mergulhar um pouquinho mais, eu acho. Mas teve um coletivo de atores também que entrou batendo palmas e fazendo uma espécie de performance de desatar nós em laços, como se fossem inaugurações de eventos, né? Que tem aquele famoso ato de você soltar os laços, né? Esse coletivo de artistas, quer dizer, de atores, entrou na Bienal no primeiro dia de inauguração e começou a bater palma, como se fosse tipo uma plateia, né? Enfim, foram expulsos a pontapés pelos seguranças. Teve esses primeiros protestos, assim, né? Teve alguma outra obra que, enfim, tentou burlar a crítica, né? Deixa eu só mostrar isso aqui. Isso aqui é legal até, né? Enfim, uma charge da época até, né? Não, madame, não é obra de arte, são os pregos dos quadros que não mandaram. Bem interessante isso aqui, né? Porque houve esse boicote enorme em 69, né? As delegações e os artistas compraram a ideia, sobretudo artistas de renome, enfim, pessoas reconhecidas. O Mário Pedrosa, vocês devem conhecer, o crítico de arte, né? O Mário Pedrosa ele trabalhou nas primeiras bienais em um cargo, digamos assim, mais de produção. Né? Ele não conseguiu estar no Brasil, mas nesse momento ele já estava exilado, estava fora do Brasil, e ele foi um dos que, enfim, mandaram, enfim, protestos escritos, enfim, tentou reunir assinaturas, enfim, fez uma série, digamos, de ligações com o que estava ocorrendo no Brasil, fora do Brasil. Tá? Eu até dei uma Mas lida... essa 10ª está fantástica, porque foi censurada, né? Esse X da censura, que ao mesmo tempo 10 em romanos e 10 lá em cima, Bienal por trás. Olha que cartaz maravilhoso, hein? Tem um trocadilho visual... Não é? Sensacional Eu aqui, admiro né? demais quem consegue produzir coisas assim. E tem um lado, assim, ao mergulhar em 69, nessa exposição, não só 69, 67 já tinha, mas 69 foi mais radical. 65, 67 e 69 tiveram problemas com já a censura, só que o de 69 foi o ápice, digamos assim. Mas é um período, como eu disse, que a gente está trabalhando com muita obra já que, enfim, a parte mais, como eu posso dizer, mais integrativa do corpo à exposição. Por exemplo, deixa eu só mostrar. Isso aqui foi 67. Né? E até isso aqui, deixa eu mostrar, é mais recente, porque isso aqui foi uma exposição da Bienal de 30 edições. Teve há uns 8 anos atrás, né? Então, eles pegaram uma obra de cada... Enfim, ou obras de alguns bienais e montaram uma exposição em São Paulo. Foi bem legal até. Isso aqui é 67. Né? É legal ver as entrevistas do Marcelo, porque o Marcelo era bem crítico. Na verdade, a maioria dos artistas que participaram da Bienal, ou das Bienais, 65, 67,
e 69, eles tinham um posicionamento crítico. E o interessante é que essas obras, digamos assim, um pouco mais interativas, que não têm uma crítica tão direta, passaram facilmente pela censura. Ou seja, os censores não entendiam. Isso é interessante ser dito. Isso aqui passava, essa bolha amarela, né? Enfim, a foto preta e branca é de 67. Passou. Enfim, é uma obra de você interagir com os corpos. Enfim, isso aqui é uma homenagem, só para dar um contexto. Ele fez essa obra aqui pensando na filha dele. Né? E tem outros trabalhos. Se pegar as obras desse artista, tem outras obras dessa magnitude, com parte bem, enfim, não só, digamos assim, com essas montagens de sopro de ar e etc., mas também com outros materiais, com outras instalações também. Mas ele pensou, sobretudo, uma discussão de como as crianças têm um lado criativo e, enfim, ele pensou isso aqui baseado um pouco em brinquedos, né, que as crianças vão lá e brincam. Né? Tem um lado bem disruptivo. Ano passado, quando eu passei aqui pela Documenta, né, a Documenta na primeira sala do ano passado era uma espécie de creche, para você brincar com as crianças. Né? Isso aqui já é um princípio que estava na arte, já dos anos 60. Né? Quer dizer, ainda permanece. Acho que até anterior, na verdade. É artista que fala anteriormente, o Picasso falava isso até. O sonho dele era aprender a pintar como uma criança. Né? Na Bauhaus, eu cheguei a passar por o Klee, né? O Klee tem vários brinquedos. Né? Isso na Bauhaus, se pensar em outras correntes do início do século XX, já tem uma discussão, enfim, sobre criatividade, enfim, processo criativo. Apesar de eu só dar uma dica também, eu estava vendo o trailer de Bem-vindo, Violeta, um filme brasileiro-argentino. Eu vi esse trailer por um acaso que o algoritmo entrega essas coisas. Pô, achei sensacional. Enfim, fala um pouco de processo criativo. É bem legal. Foi um brasileiro-argentino com a Débora Falabella até. E com um ator argentino. Eu vou passar o trailer depois no grupo. Eu achei tão legal assim pensar processo criativo aqui. Mas é porque é um cara que força, enfim, escritores a escrever. Força no sentido de, enfim, tu chegou até tal ponto, pode ir além. Acho bem legal essas discussões. É claro que ele está falando de escrita e literatura, mas, enfim, vale também transpor para outras formas de produção artística. Mas isso aqui, por exemplo, é uma obra que estava, enfim, nessas exposições e que, digamos assim, não foi censurada. Isso aqui está falando de discussão, né? Agora, isso aqui, né, foi censurado. E isso aqui também, talvez essa aqui seja mais Bonito conhecida. isso, hein? Isso aqui é uma caixa que abre, né? Isso é bem legal, assim. É o mapa do Brasil deitado, né? Uma fardinha ali, enfim. Isso aqui era para a Bienal de 67, nem 69. Um presente, né? Isso é muito legal, coloquei uma ironia ali no título. Isso aqui, imaginem que a obra foi retirada, se não me engano, um dia antes de inaugurar a Bienal. Essa obra foi retirada? Foi. Mas por quê? Enfim, achavam que ofendiam a moral. Parece uma farda de um milico, né? Exatamente. Exatamente. A Cibele, ela é uma artista carioca, né? Ela morou muito tempo em Paris, tem um trabalho bem legal, eu gosto dela até. Ela foi ligada ao MAN naquele período ali dos anos 50, 60. Ela fez esse trabalho. O que está escrito nesse coração que não dá para ver? É tipo um poeminha, é um trecho do hino da bandeira. É um verso, na verdade. Vou colocar para você, não lembro de cabeça, mas é uma espécie de ironia de proteger, não sei o quê, enfim, somos protetores, não sei o quê. É uma frase que soa em um contexto bem ambíguo para a realidade daquele momento. É parte do hino da bandeira que foi colocado ali. Né? Só que está num contexto bem irônico, né? Tem uma cabecinha pequena ali de militar, né? Enfim, saindo dali, tem essa farda do Brasil de ponta cabeça, de lado, né? Enfim, não chegou nem a inaugurar. Foi retirado por ordem do DOPS, né? Ela teve que ir lá,
enfim, ela quase foi presa. Ela ficou, acho que, se eu não me engano, um dia inteiro lá em processo de interrogatório. Não chegou, se eu não me engano, não chegou a ser torturada nem nada. A gente estava, acho que não tinha ainda o período mais hard enfim, da ditadura, né, que é um pouco mais depois de 68, mas aqui já tinha problemas sérios, já tinha prisões arbitrárias, enfim, um monte de coisa. E ela não chegou nem a inaugurar. Um dia antes da abertura de 67, foi retirada. Ela não chegou nem a estrear e ela ficou com problemas, enfim, com os milicos, digamos assim, né? Aí depois ela sai do Brasil, ela fica um bom tempo depois na França para estudar e também como espécie de... Aí eu não tenho certeza, mas eu li, se eu não me engano, alto exílio, né? Ela, por questões de segurança, as pessoas estavam saindo já do país, né? Enfim, o FHC foi isso, o Mário Pedrosa foi um pouco disso também. Outros intelectuais já estavam desde ali 67, 66 já saindo do país, né? Depois de 68, aí que o negócio deu um apertão mais selvagem, né? Sobretudo após o AI-5. Aí houve uma debandada bem maior. Mas se a gente pegar de 65 em diante, quer dizer, 64, já no início da ditadura, já ocorre censura em diversos locais do país, né? Mas, enfim, isso aqui não chegou nem a estrear, né? Se eu não me engano, houve até uma danificação. Houve uma... Foi um pouco estragada essa obra, né? Tem obras no Brasil, como eu disse, teve uma Bienal, cada estado, é muita Bienal que tem, né? Bienal é um termo, enfim, pode ter, não importa o tamanho, magnitude, só cada 2 anos. A Bienal da Bahia, quando fechou, sumiram as obras, quer dizer, uma parte das obras, ela reabriu depois, mas sumiram uma parte das obras. Ninguém sabe onde foi parar. Provavelmente alguma fogueira, né? Assim que vai mais ou menos limitando as coisas, né? Há uma certa resistência? Há artistas que, enfim, ou dão prêmio, por exemplo, como eu disse, em 69, o Rei da Vela ganha cenografia, e era uma obra censurada no país, né? O Plínio Marcos também, com Navalha na Carne, enfim, estava proibida a obra, enfim, acho que tem um filme que a gente conhece pelo filme, né? Navalha na Carne, enfim, que vai discutir, enfim, prostituição, essa coisa toda, pessoas bem excluídas da sociedade. E claro que a moral dos bons costumes não poderia permitir isso, né? Ele toma uma censura, mas ao mesmo tempo consegue ganhar um prêmio na Bienal. Então, é um pouco contraditório até analisar as bienais, porque ao mesmo tempo que 69 teve um boicote generalizado, até 67 já teve um pequeno movimento de boicote, mas os artistas continuam, em certa medida também, enviando trabalhos e, ao mesmo tempo, perfurando, né, esse regime por dentro, né? Tem diversos trabalhos. A maioria da década de 60 é comum. A Lígia, se não me engano, participa em 63, ela volta em 73, acho que é 63, 73, a década de 50 ela participa praticamente todas as bienais, né, que ocorreram, isso antes da ditadura. Mas as obras que ela apresenta são obras que já estão, enfim, articulando com aqueles movimentos concretistas, enfim, algo que ao mesmo tempo a gente sabe que é bem disruptivo, mas que, enfim, o censor militar não vai se incomodar, né? Agora, isso aqui que está um pouco mais... Isso aqui é legal porque a gente pode fazer uma comparação que eu estou com, enfim, o Chico Buarque, né, na cabeça, que ganhou o prêmio lá enfim, recebeu o prêmio, né, na verdade, já tinha ganho. Mas pensar as estratégias que ele fez para, digamos, burlar a censura, dentro da Bienal teve alguns processos semelhantes. Enfim, mas alguns do tipo, enfim, a parte neoconcreta, ou outras obras naquele momento, já, digamos, abandonavam esse perfil mais figurativo, já exploravam outros caminhos, conseguiam, digamos assim, passar, né? Conseguiam
mostrar movimentos de dentro para fora, mostrar tipo microsabotagens daquilo, né? É bem interessante, é como se você conseguisse burlar a censura também um pouco, né? Ou em alguma medida, né? A Sibélia, enfim, não conseguiu. A obra aqui foi retirada antes da abertura, enfim, foi até danificada, e ela, enfim, sofreu um pouquinho com alguns interrogatórios. Se eu não me engano, não teve tortura no caso dela. Quer dizer, tortura física, porque psicológica teve. Mas, enfim, é pouco, digamos, complicado de falar até a respeito, né? Mas, enfim, até uns trabalhos bem legais, né? Isso aqui, nesse ambiente, foi intervenções, né? Viva Guevara, o Che Guevara, né? Enfim, fora Estados Unidos, né? Era um contexto bem complicado, em certa medida, né? Mesmo essas exposições tendo talvez até bem interessantes, no sentido, enfim, a gente está falando de pop art, a gente pode fazer uma leitura dessas bienais por outros circuitos, né? Por outros caminhos, por outras... Porque, nesse momento aqui, mediante as da década de 60 que você espalha a pop art no Brasil. É bem interessante ser dito até. Aqueles artistas que, enfim, estavam praticamente ali no front, né, da arte americana, exporam aqui nos anos 60, né, e permitiram, a partir desse contato, uma interação com, digamos assim, o que estava sendo feito no Brasil, né, que estava, digamos assim, sendo trabalhado nas artes, né. Então, isso aqui é charge, é sensacional. Enfim. Não é só assim, outras também. Nesse momento, eu acho que a Bienal conseguiu até pautar, essa 10ª, ela conseguiu pautar um debate bem interessante, não só dentro das fronteiras brasileiras, mas sobretudo até fora, que dentro das fronteiras era, enfim, de forma um pouco mais marginal esse debate, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que é 71, 72 que o Glauber tem que sair do país também, né? O Glauber já não conseguia mais financiamento para fazer filme, enfim, acabou caindo um pouco enfim, os tentáculos ali da ditadura, sobretudo quando o aparelho repressivo aumenta a partir de 69, a partir de, como eu disse, o AI-5, se não me engano, acho que é 13 de dezembro a data. E tem aquela famosa frase atribuída ao Pedro Aleixo, né, que era um dos ministros que não assinaram o AI-5. Né? Tem o Jabas Passarinho, tem aquele ministro da Economia, até vivo até hoje, até aí. E tem aquela anedota, né, que, enfim, quem sabe se é real ou não, porque o Pedro Aleixo fala que, enfim, não quer assinar o AI-5, né? Ele fala lá para o Costa e Silva, eu não quero assinar isso aqui. Aí o Costa e Silva retruca, né, falando, mas você está com medo de mim? Alguma coisa assim. Aí o Pedro Aleixo responde, né? Eu não tenho medo de você, eu tenho medo policial da esquina. Né? É verdade. É uma espécie de anedota. Até hoje é uma... Mas é verdade, porque exatamente quem não tem poder é que acha que tem. E pisa em Exatamente. cima. É uma autorização, enfim, para violência, né? Uma permissão, tipo tirar um freio, né? Como foi a autorização no governo Bolsonaro para o nazifascismo, né? Até essa semana mesmo, né? O depoimento do Bolsonaro, né? Falando que estava Cara sob de pau, efeito né? de morfina, né? No episódio do dia 8 de janeiro, Inacreditável né? que uma pessoa possa dizer uma coisa dessa. E nas outras... Acho que tem uma matéria sensacional do UOL até falando... E o pior que a matéria é séria, mas acaba ganhando um tom satírico, porque as outras 8 vezes em que ele praticamente estimulou aquilo que ocorreu no dia 8, né? Então, pela matéria, aparece um pouco implícito e de dedução um pouco também, né? Enfim, ele estava sob efeito de morfina em todos aqueles momentos também, né? Então, Pois é. a matéria não diz isso, é claro, né? Mas Não, que dizem que agora vão ter que fazer uma
vasculhar tudo o que ele fez, porque ele pode estar sob efeito de narcóticos durante todos os 4 anos, né? Exatamente, exatamente. É isso que virou como se diz, a política nos últimos anos, né? E aqui a gente está falando de outro período ali, 69, 70, período Médici, que foi, enfim, a ditadura escancarada para roubar o conceito do Hélio Gaspari, né? Enfim, foram um período mais hard da censura, né? Muito. Eu estava até, semana que vem, eu vou trazer alguma leitura da década de 70 e 80. E é interessante como a década de 70, sobretudo quando tem uma entrada mais forte de outras linhas de arte, como a própria, enfim, a arte mais visual no sentido de TV, ou até mesmo, enfim, de artes do ponto de vista de vídeos, enfim, outras coisas, gravações, e é uma coisa que passa pela censura ali, né? Consegue escapar, até porque não vem perigo nisso, né? Então é mais fácil de você usar alguns caminhos, enfim, pelas artes que estão ali inovando um pouquinho, enfim, aquela arte mais de filme, mais etc. Filme não no sentido hollywoodiano, mas é uma arte mais de invenção visual, usando o vídeo como uma espécie de transmissão e criação ali. E isso passou muito pelas bienais na década de 70, né? Até porque não havia na cabeça, entre aspas, do censor, né, que aquilo ali poderia ser tão perigoso quanto outras coisas, né? Então, é até interessante pensar como essas fissuras, né, digamos, a Bienal é capaz de produzir essas contradições, né? Isso aqui é do Kizak, também foi Kizak Júnior, né? Esse aqui também foi censurado, 67. Né? Falaram que não poderiam fazer arte com os símbolos nacionais. Isso aqui não é, teoricamente, algo tão pesado, né? É uma Mas bandeira. pode se envolver na bandeira e ficar em frente aos quartéis e planejar golpe, né? Isso aqui é 67, né? Não tem. Não, mas são os saudosistas, né? É. Isso aqui eu sei que foi retirado porque não se poderia fazer, entre aspas, arte, ou até mesmo ironia, ou qualquer possibilidade de. Vou colocar a palavra manipulação aqui, entre aspas, né? Mas com os símbolos nacionais, né? Tem até um caso curioso, tem um artista, depois eu coloco o nome para vocês, que eu não lembro de cabeça o nome até, mas ele foi, desde aquele momento, já poderia ter algumas obras de arte fora do pavilhão. Isso até hoje tem. Enfim, tem obra que está ali no Parque do Ibirapuera, que está em locais próximos. Então, desde os anos 60 era possível. Teve um cara um personagem, que eu não lembro de cabeça, mas ele colocou uma obra perto do lado de fora, ele foi fotografar e deu um problemão porque o Exército achava que não poderia fotografar ali, porque era área de segurança nacional, porque era, não sei, sei lá, não sei quantos quilômetros enfim, como é que eu posso dizer? Um quartel, né? Isso na rua. Ele poderia fotografar, né? Então, para ver É estranho, porque é uma certa aleatoriedade a censura, né? Tipo, Chico Buarque, tem aquele série de DVDs dele, não sei nem como é que tá a organização agora depois, mas eu lembro que eu vi de DVD, porque o 2, ele falava do período da ditadura, né? E ele fala abertamente, né? Tipo, eles me deram muito trabalho, porque, enfim, ele teve que inventar versos ali para driblar a censura, né? Mas ao mesmo tempo ele fala, não, mas eu dei muito trabalho para eles também, né? Então, achei legal essa colocação do Chico Buarque até. E aqui você vê que as obras, de certa maneira, mais censuradas são um pouco essas que são até um pouco mais explícitas, né? Enfim, aqui não tem algo, pelo menos para nosso olhar aqui de fora, né? Alguma coisa muito violenta, não tem. Já vi coisa muito mais violenta que a bandeira nacional nos últimos 20 anos até. Mas naquele momento ali que, enfim, os ânimos estão um pouco complicados, né? Mas Ocorrem. tem um círculo da bandeira preto do lado direito.
Isso é tem que um lado que era complementado. mas é preto, quer dizer, como se estivesse de luto. Eu acho que isso que incomodou mais ainda eles. Eu acho que tem um lado também de uma espécie de, como eu posso dizer, parece que existia quase que um monopólio do verde e amarelo pelo Estado. A impressão que eu tenho. Isso aumenta, eu estava até dando uma lida até, a partir dos anos 70, depois da Copa de 70. Né? Que aí vira propaganda do Brasil tem que ser determinados filtros, né? Tipo assim, é um ame ou deixe, de certa maneira, mas com outros limites. Por exemplo, só pode elogiar, não pode criticar, não pode dar nem a, digamos, sugestão de crítica. Qualquer ambiguidade já era motivo para interpretação de proíbe. Até hoje tem liberado, assim, na música é bem legal, porque o Arquivo Nacional disponibilizou todos os... enfim, sobre os formulários de censura, né? Você vê umas idiotices lá do tipo... enfim, Raul Seixas, acho que o Raul Seixas que todo mundo conhece que viralizou na internet, né? Quando o censor foi olhar, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, e o censor escreve uma bizarrice lá, não, é uma coisa que não tem nada a ver, que não faz sentido, pode liberar, né? Então, é interessante pensar o que passa na cabeça do censor, né? Assim, qual o filtro, né? Deve ser os críticos de arte ferrenhos, né? Tem aquele documentário que eu achei legal, que vale a pena citar também. Você já viu aquele documentário chamado Muros Cinzas, de São Paulo? É bem legal porque é um documentário recente, tem uns... Foi da época do... como é que é o nome desse ex-governador de São Paulo, anterior ao Tarcísio, que trouxe até a vacina, esqueci o nome agora. Não é o Alckmin, não, né? Não, o que até traiu o Alckmin agora, Eu sei. é o anterior, Eu enfim, vi a cara fugiu. dele, mas não me lembro do nome dele. Ele, na época, ele foi prefeito também, Ele foi né? roqueiro, né? Sabia? Nem sabia, nem sabia. Não? Não, sabia não, na Ele verdade. foi roqueiro e ele era amigo do Paulo Coelho, e os dois tiveram uma banda juntos. Nem Precisa ver a sabia. foto dele na época, todo desgrenhado com aquele cabelão. E Não depois sabia virou não. esse robozinho. Eu esqueci o nome dele agora. Na época que ele era prefeito, ele fez umas coisas em São Paulo bem loucas, eu acho até. Ele Mas apagou todos os desenhos que tinham pintados da rua, né? exatamente, é aí que tem um documentário legal, né? Que é esses Muros Cinzas. É um documentário. Antigamente ele estava até no YouTube, não sei se está mais. Que é um documentário questionando, não é questionando, mas perguntando um pouco quais são os critérios para você apagar, porque não era todos, ele escolhia os que tinha que apagar e os que não tinham. E Ele delegou só isso deixou o ao... cobra. Provavelmente, eu sei que esse documentário, até pagaram um cobra agora recente, agora, tem uns 2 meses, eu acho, um mês, esse ano, pelo menos, até que estava falando até alguma coisa. Mas esses muros cinza ele vai questionar justamente a curadoria para pagar e deixar passar. Achei bem legal o argumento desse documentário. Porque quem escolhe, se eu não me engano, seria a empresa de limpeza pública de São Paulo, que escolhe qual que vai ser apagado e qual que vai ser mantido. Aí você se questiona, mas que permite esse aqui ficar e o outro não, né? Qual o critério curatorial? Aí eles desenvolvem esse documentário, que eu acho sensacional a ideia deles. Assim. Eu não estou lembrando o nome do governador, enfim. Eu vou lembrar em algum momento, enfim. Ou talvez seja bom até não lembrar, de certa maneira. Mas foi naquela época que ele fez aquilo. Mas, enfim, deixa eu só avançar um pouquinho. Né? Isso aqui é do Marcelo, né? Isso aqui é só para mostrar o que estava em 69, que eu acho sensacional também, né? Ondas paradas de probabilidade. Eu adoro esse trabalho. Eu adoro a Mira. A Mira, faz tempo que eu dou aula sobre ela. Estudei uns 3 anos atrás. Eu coloquei isso aqui também. Ela está na 69, né? É isso que é contraditório, né? Porque está tudo ocorrendo ao mesmo tempo.
um monte de artista que não vem, de fora do Brasil, protestos na inauguração. Outros artistas tentam, digamos assim, criticar. A Mira Lembrei, João Dória. Exatamente, ele mesmo. Na época da prefeitura que ele tem esse documentário dele, sobre a gestão dele, na verdade. É bem legal esse documentário, pensar o que sobrevive, o que pode ser apagado. Depois eu mando para vocês lá no grupo, se eu achar. Manda sim, para a gente ver. Esse aí é da Mira Schendel? Ondas Paradas da Probabilidade, olha só. Isso aqui é bem legal. Eu amo o trabalho da Mira. Ela vem para o Brasil, agora não estou lembrando de onde é que ela veio. É da Ucrânia? Não lembro a nacionalidade dela original. Ela vem para o Brasil. E ela tem uns debates quase sensacionais, porque ela tem uma crise religiosa. Enfim, ela tem uma ideia de divindade, de crise religiosa sensacional. Assim, porque, na verdade, esses trabalhos todos, que pelo menos a maioria, vêm de quase que uma crise religiosa que ela tem internamente. E leva como se fosse a questionar por diversos caminhos a ideia de Deus, a ideia de outras, enfim, possibilidade de presença de Deus e outras coisas. É bem legal, por isso que tem muita transparência no trabalho dela também. Essa questão da transparência, como eu disse semana passada e até no início de hoje, não é uma novidade. Os anos 50, 60 estão bebendo nessa fonte enormemente, né? A gente está, enfim, semana passada eu falei da Regina, que bebe no Robert Morris, que é esse labirinto, né, que está negociando com transparência, que não é algo também restrito aos anos 60, mas bem aprofundado ali, né? Porque tem já a ideia do que é, enfim, o fosco, aquelas discussões do que a luz atravessa, o que a luz retém, né? Isso aqui também é um pouco disso, porque... Isso é tipo uma cortina, são linhas, o que é? São linhas de plástico, sobretudo, né? Linhas de plástico. Essas transparências, ela trabalha com plástico, às vezes o plástico... Esse aqui é fininho, esse é o plástico mais... que você pode, tipo, como se fosse uma rede, atravessar, ele vai tocar no seu corpo, etc. Mas ela tem muito trabalho com acrílico também. Com acrílico transparente, né? A questão do... Acrílico é um plástico, né? É interessante porque é um material leve, né? E com pouca consistência, né? Você pode tocar nele, ele vai, de certa maneira, aderir ao corpo, né? Não vai apresentar uma série de resistências, mas ela tem trabalho com vidro, com acrílico. Acrílico é um vidro ou um plástico? Agora eu estou em dúvida. Mas, enfim, acho que é um plástico, né? A denominação é um tipo de plástico, eu acho, na verdade, não tem dúvida. Mas aí tem uma consistência. Mas ela trabalha muito com essa questão do branco. Também até uma questão do branco é sensacional, porque o branco é a cor que, teoricamente, ela é todas, né? Se pegar o espectro de luz e rodar, né? Vocês já fizeram essa experiência de ter as 7 cores lá do arco-íris e rodar aquela coisa, você vai ver que fica branco o negócio. E ela tem uma relação com o branco bem curiosa por causa disso, porque é uma cor que absorve outras cores, né? Enfim, você coloca um jato, quase falando de cromoterapia, né? Mas é porque eu estou, enfim, vendo... Eu acho curioso quando as melhores coisas no momento é que meu Instagram, que eu estou tentando usar menos ultimamente redes sociais, deveria usar bem mais até, mas está numa fase de mandar vídeo de coisas curiosas sobre animais, né? E agora está me mandando um monte de coisa de cromoterapia para animais, que tem cachorro, né? E é uma das coisas que eu acho divertido, melhor do que mandar umas coisas, enfim, sem noção às vezes. Acho divertido pensar, isso é querendo cromoterapia, né? E aqui tem um pouco até de ver um pouco a discussão de cores, né? Porque aqui o olhar ele tem um certo impedimento, tem como se fosse um filtro, né? Enfim, é claro que tem os canhões de luz, a iluminação que... Eu tinha que mostrar essa obra pelo outro ângulo, porque se a gente estivesse olhando essa obra de lá para cá, atrás, enfim, é uma janela, muito curioso, assim, que é a janela de vidro que tem lá no pavilhão, né? E fica bem interessante com a luz, digamos, natural também, que passa sol, enfim, dependendo da hora do dia, dá uma leitura bem diferente, até porque atravessa o sol, dependendo da luz. Enfim. É misterioso, né?
olhando assim de longe, parece assim, uma cabeça, um pescoço e um ombro. Uma figura gigante. Depois você vê, parece que tem lá atrás uma espécie de escada, um pavilhão. Faz parte da obra? Ou Não, isso não, é o reflexo? não, é o pavilhão mesmo do Ibirapuera, aquela rampa lá, né? Faz parte do... Mas ele entra na obra. De certa maneira, sim. Essa obra aqui, é porque, pegando esse ângulo, ela também tem, às vezes, tipo um quadrado, ela não é só uma linha de, enfim, como se fosse uma cortina, né? Mas é bem larga também. E, claro, tem uma discussão, eu acho curioso que ela tira tudo isso de uma crise com Deus. Ela é uma pessoa que, com uma certa religiosidade bem interessante, estudou bastante religião no início, depois a arte é uma espécie de, entre aspas, crise no bom sentido, dessas questões religiosas que ela tem, né? E, claro, o título, né? Ondas paradas de probabilidade, até porque tem uma discussão aqui que é bem legal, por isso que eu estava falando da luz atravessa, a luz fica, a luz não vai, não sei o quê. Luz é onda, né? A luz se propaga em ondas. Claro, naquela velocidade lá, que é 299 mil por hora, sei lá, por segundo, nunca lembro o dado certinho, mas luz é onda. Ela se propaga no sentido de, enfim, de ondulações. Até hoje, se a gente pega... É por isso que a gente consegue tirar aquelas fotos lá de buraco negro atualmente. A gente conseguiu a tecnologia agora, né? Mas aquilo ali é a onda de algo que está propagando desde milhões de anos atrás. A onda de luz. O negócio talvez tenha acabado já, a gente está propagando luz ainda, né? Que a gente consegue captar, enfim, com essas superpotentes máquinas digitais que a gente tem agora, né? Com esses computadores. Mas ela trabalha um pouco disso, né? O que é a luz, o que atravessa. Aqui tem uma ideia de atravessamento, hoje em dia, enfim, é uma das palavras que estão circulando fortemente no meio das artes, né? Atravessamento disso, atravessamento daquilo, exigência, emergência, convocação, essas coisas todas que, digamos assim, chegam e atravessam, né? Não pedem permissão, mas acabam ocupando um espaço sem muita permissão. Isso aqui já discute um pouco disso, né? Porque a transparência, o vidro, a opacidade está sendo discutida já desde o Renascimento. Tem vários debates em texto, que eu acho sensacional aqueles debates ali sobre encarnação, não sei o quê. Mas o que passa é o que fica. Enfim, até porque se a gente pensar o que é um... É que eu estou olhando para o meu sofá e ele é vermelho aqui na minha frente, mas enfim, quando a gente olha uma coisa vermelha, porque justamente é lançado um espectro de luz e reflete o vermelho, né? Não absorve o vermelho, reflete. Então, tem coisas que atravessam e coisas que ficam nessa discussão de luz, transparência, atravessamento, de vidro, né? E nem tudo que atravessa dá segurança, né? Por isso que tem aqueles labirintos do Robert Morris, né? Que, enfim, são labirintos que, enfim, a gente é capaz de ver o que está além daquela posição limítrofe pelo vidro, por isso que eu estou em dúvida do que é o acrílico agora. Enfim, eu acho que é um plástico. Um tipo de plástico, na verdade. Mas quando a gente começa a ver essas transparências, a gente vê que a visão, a visibilidade, né, de certa maneira, ela tem outras formas de interação, né? A gente pode ver com outras coisas também, né? Não é à toa que essa década de 60, a Bienal ela começa também a incorporar inúmeros trabalhos de estilo Ligia Clark. Não Ligia Clark inicial, mas aquela Ligia Clark, enfim, de bichos ou de, digamos, quase que objetos relacionais. Um pouquinho mais adiante, aqui, 69, 68, ela dá crianças objetos, mas já tem os embriões que estão materializados, ou as questões em outras obras. Então, essas bienais aqui, elas conseguem, por exemplo, mostrar coisas muito disruptivas, tipo isso aqui, que é muito disruptivo, porque você vai lá, e a gente está vendo fotografia. Isso aqui você pode chegar, você pode atravessar, você pode ter uma relação com o tato. De contato e tato, né? Dá até fazer um trocadilho aqui. Mas tem uma parte de corpo presente que é necessário.
que tem a ver com a luz, com a hora do dia, até mesmo com outras pessoas que podem estar interagindo com essa obra nesse momento. Ver por outro ângulo, ter a presença de ver alguém, enfim, como é que eu posso dizer? Sem nitidez, eu ia falar desnitidizado, não sei se existe a palavra, sem nitidez, com a perda da nitidez, né? Quase uma provocação de você ver, às vezes, uma forma espectral, uma coisa assim, ali por trás, você ter uma presença. Isso aqui, como eu disse, tem até uma discussão, mas aí eu adoro Mira, porque ela vai ter uma discussão de presença de Deus muito, muito legal durante a obra dela, durante a carreira dela, na verdade. Como eu disse, ela no início da... Eu não lembro de onde é que... Agora, a nacionalidade dela, mas enfim, é um pecado isso. Ela vem para o Brasil... Ela não é brasileira de nascimento. Não, ela não é húngara. Eu não lembro, na verdade, não estou lembrando. Eu chutei aqui, de certa maneira, que ela fosse ucraniana, mas eu acho que não é. Enfim, eu não tenho certeza. Mas ela vem para o Brasil e começa a estudar aqui durante um bom tempo, né? Artes, sobretudo. Ela estudou, ela teve um contato religioso bem forte no país de origem dela, e isso se torna uma espécie de tema que ela começa a debater em diversas frentes nas obras dela, né? Aqui a gente está falando de transparência. Às vezes ela coloca trabalhos suspensos brancos no meio da sala, enfim, com letras navegando, aí começa a ter escrita, começa a ter desenhos sígnicos ali, curvas, linhas e outras coisas. É sensacional o trabalho dela, adoro ela. Eu nunca escrevi sobre ela, então uma coisa para anotar e fazer alguma coisa, algum texto um dia, né? E ela é a última obra de hoje, gente. São 6h47 aqui no meu relógio. Ela é suíça, radicada no Brasil. Eu lembrava que ela era da Europa ali central, algum lugar. O nome dela é Mira Dagmar Dube. Mira Schendel deve ter sido depois o nome artístico. Nascida em Zurique em 7 de junho de 1919 e morreu em São Paulo em 24 de julho de 1988. É bem contemporânea, né, da gente. Isso que é bem legal. Hoje considerada um dos expoentes da arte contemporânea. O trabalho dela é sensacional. Eu amo o trabalho dela. Já dei uma aula aqui tempo atrás. Ela parece que é uma geométrica, né? Então, às vezes, em alguns momentos, sim. Em outros momentos, ela abandona a linguagem. Tem um lado construtivista, né? Ela, se não me engano, ela tem uma conversa, enfim, como a maioria dos artistas de sucesso ali nos anos 50, 60, com o construtivismo que chega no Brasil, concretismo, né? A partir dos anos 50, e depois ela vai desdobrando em diversas frentes, né? Sobretudo quando ela começa a trabalhar com, digamos, uma obra mais expansiva, né? Mais, não só fora de quadros, porque ela faz umas obras suspensas que eu acho sensacional, que ela vai brincar com tecido, com tecido um sentido metafórico, mas com o pano, de certa maneira, da obra. Vai ter que suspender no meio do espaço expositivo, não é na parede, né? Ela tem alguns trabalhos muito fortes com suspensão. E tem uma brincadeira muito forte com a luz. A luz atravessa, né? A luz toda hora tem uma importância, enfim, enorme nesses trabalhos aqui, né? Coisa que passa, coisa que fica. Que luz é essa? É uma discussão, aqui eu estou dando uma forçada grande na barra, mas é uma discussão sobre umas caracterizações, né? Umas questões sobre Deus. Tem muita coisa que ele escreve que é relacionada a essa crise religiosa dela, e ela usa a arte para debater isso, né? Enfim, claro que ela vai incorporando outras coisas. Tem ciência, enfim, ondas paradas de probabilidade. Ela sabe o que é onda. Enfim, ela tem uma noção disso, de movimento, enfim, entre aspas, de física. Isso é bem legal. E ela vai levando, assim, esses estudos. Tem diversas linguagens o trabalho dela. Isso aqui é um pouco mais instalativo. Eu estou aqui vendo os trabalhos dela, é muito variado, realmente. É bem amplo, assim. Ela começa, digamos assim, naquela Desde fase... aquela coisa de fazer maçã, uma coisa bem simples, figurativa, até os trabalhos abstratos, e o currículo dela é assustador. Não, é sensacional.
Eu acho um dos nomes que a gente reconhecido internacionalmente até e que a gente, às vezes, não dá muita atenção no Brasil, né? Mas é uma pessoa hiper consagrada, né? Com trabalhos Foi ela que bem... fez a capa da Revista Brasileira de Psicanálise da nossa sociedade. Ah, É, não sabia não. eles abriram assim, tipo uma concorrência, mas depois fizeram um convite a ela e ela fez a capa. A revista até hoje funciona. É muito interessante que ela só fez letras. Ela tem essa questão de mexer com o signo, né? Se a palavra ou se a letra significa alguma Isso. coisa. E são É muito letras original bem... a capa, muito bonita. Uma obra de arte, né? E ela é uma influência ali do construtivismo e ela pegou essa bagagem e levou além, isso que é bem legal. Ela pega muito aquela linha construtivista, não só nas artes visuais, mas, quer dizer, aí quando pega a poesia também, a arte visual, o construtivismo, né? Mas ela tem uma conversa com a poesia bem legal. Enfim, que vai... Porque essa letra está levitando. Assim. Tem muita coisa dela que, enfim, leva a essa discussão do que é levitar, né? Que pode assumir diversas significações. Levitar, suspender, tem muita coisa suspensa. Não? Se vocês estiverem olhando o trabalho dela, no Google, alguma coisa assim, tem muita coisa que é suspensa, sobretudo do ponto de vista de expor. Tem que suspender no meio de uma sala expositiva, porque a luz tem que atravessar. Tem muita coisa que essa ideia de suspender ou levitar, né, importa um pouquinho, né? Mas é isso, gente. Aqui já são 10 para as 7. E aqui 10 para as 10 ou 10 para as 11? 10 para as 11. Às 11. Eu estou exausta também. Não, a ideia é finalizar aqui. Quem puder, quem quiser ver enfim, não precisa ver hoje, né? Claro que eu falei, a Fundação vai gravar e vai disponibilizar lá, mas tem a live lá de apresentação da Bienal, com os curadores, é uma entrevista, né? Quem quiser ver depois, enfim, mas já começa as conversas do que são a Bienal desse ano, né? Você vai mandar o site? Eu coloquei já uma mensagem no grupo, posso até mandar agora rapidinho, terminando aqui, e jogo lá no grupo, é um canal do YouTube da Do Fundação site. Bienal de São Paulo. Eu vou terminar aqui e já vou fazer isso mesmo. Pode ser depois, não tenha pressa. Eu vou colocar logo. Não, porque é coisa rápida, na verdade. Só pegar e compartilho lá e vai ser ao vivo agora, mas quem quiser ver depois, vai ficar a gravação lá na página da Bienal do YouTube, né? Hoje já liberaram alguns vídeos com os curadores, né? E agora vão apresentar. Hoje já liberaram alguns nomes também. Interessante. Enfim, e é bem decolonial, pelo menos o que eu estou vendo até agora, né? É o tema que eu vou, próximo mês, explorar, eu acho. Enfim, pensar o que é pós-colonial, decolonial, porque isso virou a tendência nas artes agora, né? Quer dizer, e vai continuar nos próximos anos. Já começou, já tem 2 anos, passou pela Documenta, agora vai ficar uns 3, 4 anos, a não ser que ocorra uma coisa muito, enfim, chamativa, mas eu acho que vai permanecer pelo menos mais uma Bienal ou outra. Os temas acabam envolvendo 2 ou 3 bienais, só que por outras perspectivas, às vezes. Mas é isso, gente. Obrigado. Se a gente procurar coreografias do impossível, a gente acha a Bienal? Acha a página. A Tá. página deles dá para achar. A página deve ter a notícia na página deles, no site deles até. A E quando transmissão é inaugura? setembro. Tá. Setembro. Eu não lembro a data. Ou é setembro ou é depois do 15 de agosto, mas é segundo semestre, geralmente setembro. Vai até geralmente 15 de dezembro, são uns 3, 4 meses aí arredondando, né? Mas eles já estão distribuindo um monte de coisa, materiais de, enfim, educativo. Aos poucos eles estão liberando os participantes, enfim, daqui a pouco, agora não, mas lá pagou, setembro deve liberar o catálogo. Já tem hoje, para quem quiser curiosidade,
a página deles no Instagram, estão liberando já alguns nomes de artistas, né? Hoje liberaram 100. Então, à medida que vai avançar, acho que eles vão liberar um pouco mais. Ô, Carlos, diz o nome desse vídeo que a Sandra falou que eu não peguei. Vídeo? Não, o título é Coreografias do Impossível. Ah, o título. É o título da Bienal. O título é desse ano, é Coreografias Do Impossível. Eu entendi que era um vídeo a respeito da Bienal. Não, esse é o título da Bienal. Tá ótimo, tá bom. Bom, gente, é isso. Obrigadão por hoje. Obrigada a você, Carlos. Até semana que vem. E obrigada a Sandra também. A Sandra não aparece, só mostra a voz. Mas o importante é a Beijo para presença. vocês, bom fim de semana. Tá igual tirar 100. Tchau, Obrigado, Carlos. gente. Tchau.